Doutor Paulo, nós falamos aí daqueles casos tudo, mas nós temos 2 casos aqui na nossa região que aconteceram durante esse ano, que foram casos trágicos. Eu gostaria que o senhor prestasse bem atenção nas matérias que vão para a tela. Separado da mulher há cerca de 1 ano, Ademir Fernandes, de 48 anos, fez várias ameaças. Tudo estava registrado na polícia. Na semana passada, foi determinado que ele deveria ficar longe da ex-esposa. Esse pode ter sido um dos motivos que fez ele sair de Jaraguá do Sul e vir a Petrolândia atrás da mulher. Ademir chegou na cidade por volta de 6 da noite, deixou o carro aqui nessas vagas de estacionamento de uma empresa da cidade, a cerca de 50 metros da casa da vítima. Chegando lá, não encontrou a ex-mulher, apenas a ex-sogra. Armado com este revólver calibre 38, ele disse que se alguém chamasse a polícia, todos iriam morrer. Quando o vizinho chegou para trazer umas pamonhas para a senhora de 74 anos, dona Ana, e ela pediu ajuda para esse vizinho. Aí o vizinho saiu assustado e ele ameaçou o vizinho que se chamasse a polícia ele morreria também. Que chamou a polícia chegou no local e ele começou a disparar. Contrariado, deu 2 tiros na ex-sogra, Ana Schmitz Walter, de 74 anos. Além disso, fez mais 4 disparos pela janela, contra a polícia e familiares que estavam na rua. Um chegou a atingir o carro do ex-cunhado. A bala atravessou e só parou na parede dessa empresa, do outro lado da rua. Tive muita sorte, graças a Deus, que por causa de milímetros que não me atingiu. A ex-mulher dele levou sorte também? Teve sorte que ela estava na minha casa, ela trabalha na minha casa. E o irmão dela avisou e eu não deixei ela vir. E eu vim no lugar dela. Se ela viesse, poderia ser pior. Se ela pudesse, ela estava morta lá junto com a mãe dela. Depois disso, Ademir sentou no sofá e deu um tiro na própria cabeça. Segundo a polícia, estava tudo premeditado, já que na carteira dele um cheque de R$3.000 foi preenchido para a compra do caixão. Um bilhete também foi deixado para o filho. Poucas palavras, pedindo desculpas e se despedindo do jovem. Não, o nosso PC, o nosso Paulo César fez essa matéria na época, nosso município aqui de Petrolândia. Um momento trágico, né, doutor Paulo? Você vê, o cidadão saiu de uma cidade, veio para cometer homicídio na ex-esposa, que havia se separado, não a encontrou, como disse na matéria, acabou encontrando a sogra e fez toda a lambança em cima da sogra e acabou tirando a própria vida, tão premeditado que já tinha o cheque para pagar o cachorro, o terno estava dentro do carro, a gravata, o sapato, bilhete para o filho, coisa trágica, né? Na verdade, quem seria a vítima seria a ex-esposa, mas ela tomou todas as providências judiciais cabíveis. Ela conseguiu medidas protetivas, né, que ele não podia se aproximar dela e tal, e, infelizmente, Neri, as pessoas dão muito pouco valor à vida ou se apavoram muito com pouca coisa. Uma separação é uma coisa normal na sociedade, para o cidadão. As pessoas casam, se separam, né? Casam novamente. E, infelizmente, a pessoa que comete um ato desse, ela deve ter um distúrbio mental, com certeza. Ela tem algum tipo de distúrbio. A pessoa normal, Neri, uma pessoa com as faculdades mentais em dia, jamais pratica um ato desse. Não vai sair de Jaraguá do Sul, vir a Petrolândia, aí não acha a esposa, aí acha a sogra, acaba atirando na sogra, mata a sogra, escreve um bilhete, deixa dinheiro para comprar caixão e se mata e atira para a rua. É uma pessoa que não está normal. Então, quando se sai essas medidas protetivas judiciais para a proteção da mulher, porque geralmente 99% é de proteção à mulher. Você não vê um homem entrar para receber medida de proteção. Da ex-mulher, então, essas medidas protetivas, quando elas são feitas, e que a pessoa, quando ela relata o fato pedindo esta medida protetiva, eu acho que o juiz já devia mandar determinar que o cidadão, aquele que foi afastado, aquele que a medida protetiva foi de encontro a ele, né, devia exigir um laudo psiquiátrico. Mandar submeter o cidadão a um exame, para ver o que está acontecendo, correto? E bem como, talvez, até para a mulher também, né? Porque nem tudo que se fala para o juiz, o que uma parte vai lá e fala, seja verdade. Mas os casos que têm acontecido, é o caso que aconteceu em Rio do Oeste, que aconteceu agora em Petrolândia, e que tantos outros que têm acontecido, realmente, infelizmente, a maior parte da violência parte dos homens, né, Neri? Mas ali no caso pertinente, me parece que a pessoa não está nas faculdades mentais normais. Você acha que o desenlace, o amor, a paixão, vamos falar na paixão, o amor,
Aquele tesão, aquela coisa fabulosa que o cara tem pelo outro lado. Ou pela mulher, ou a mulher pelo marido, pelo ex-marido, pelo namorado, amante, sei lá o quê, aquela coisa toda. Aquela coisa aí toda, que sabe como é que é, né? Eu sempre digo, água de morro abaixo, fogo de morro acima, e a vontade quando bate é difícil segurar. E às vezes o cara está movido também. Claro que ele tem que não pode estar de sã consciência com as suas faculdades mentais dentro de um equilíbrio normal. Mas a paixão, o amor, aquele tesão que é o T bem grande, doutor, isso pode levar também o cara a perder a cabeça. Às vezes ingerir um pouco de bebida alcoólica, pode ter usado um pouco de droga nessa parada toda, isso também pode ajudar, né? Eu não sou psiquiatra, né, nem psicólogo, mas a vivência de todos esses anos aí trabalhando com o direito e vivenciando esses fatos e esses atos cometidos, eu penso que essa questão de paixão, de amor, eu acho que a pessoa que ama e que realmente tem uma paixão, ela não vai tirar a vida da outra. Evidentemente que aí deve ter havido não paixão e nem amor, deve estar um sentimento de ódio, uma raiva muito grande por algum ato cometido, por alguma desavença, algum transtorno dentro do casamento. Que não é motivo nenhum sequer para agredir alguém. Então eu volto a dizer, né? Eu penso que nesses casos as pessoas estão com problemas mentais, problemas psicológicos, problemas de relacionamento, não conjugal, de vivência mesmo, dentro da sociedade. Que não deviam mais estar juntos. Mas com proteção. E ela pediu a proteção. Ela pediu. E, por sorte, a proteção para ela não que valesse alguma coisa. O valeu ela não estar em casa naquele momento. Porque a pessoa que quer cometer o ato, ela comete, independente de proteção ou de não proteção, ela vai cometer o ato. Tem um amigo meu aí que sempre diz, Neri, o problema todo está na perseguida. Na perseguida, ele só fala na perseguida. Eu acho que a perseguida realmente deixa o cara meio doido. A gente sabe como é que é, né? Essas perseguidas aí não é fácil. Doutor, nós temos um outro caso em Rio do Oeste que foi recente também agora. Vamos ver? Por volta das 9h30 da noite, os bombeiros partiram em direção à Serra da Borboleta, em Rio do Oeste. O motivo? Apurar uma possível tentativa de homicídio. A ligação era da casa de Dona Lourdes, informando que o marido Salvelino Vargas, de 61 anos, havia sido baleado no tórax e que o autor dos 2 disparos teria fugido. No chão e na parede, marcas de sangue e munição. A esposa mostra e conta como tudo aconteceu. Eu tinha abrido um pouco a janela, olhei pela janela, eu vi um homem de bigodinho espiando para dentro. Aí eu fiquei meio assustado. Eu disse, Salvelino, vem cá. Eu disse que tem um homem aqui na porta. Tem um homem espiando dentro da janela. Aí o meu marido veio, ele foi ver, abriu a porta. Nisso que ele abriu a porta, ele recebeu o primeiro tiro. Aí ele empurrou a porta mais para dentro, ele abriu mais a porta, deu o segundo tiro. Durante o deslocamento da Polícia Militar ao local, a guarnição se deparou com este carro, placas de Laurentino, a 3 quilômetros de onde o crime aconteceu. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor do Gol atirou várias vezes. Uma das balas atingiu o vidro da viatura. Por pouco não acertou um dos policiais. A polícia revidou. Acertaram 2 disparos de arma de fogo também. Até perguntei por que ele tinha disparado contra a polícia. Ele disse que foi um erro, estava cabeça quente. Rodolfo dos Santos, de 65 anos, foi atingido nas pernas. Durante a abordagem, ele confirmou que atirou contra o cunhado, Salvelino, e confessou também ter matado a própria mulher, Natalina Vargas, de 64 anos. A polícia acredita que Rodolfo tinha a intenção de matar ainda mais pessoas, já que a arma estava carregada e ele portava 10 balas no bolso. Depois da confissão de Rodolfo, a polícia se deslocou até a estrada Ribeirão Café, nesta casa onde ele e Natalina viviam há 12 anos. Ao chegar, encontraram a mulher morta na cozinha com 2 tiros no rosto. O filho não se conforma e conta que a mãe estava sendo ameaçada há muito tempo pelo padrasto. Segundo familiares, o casal brigava muito. Ela estava em processo de separação e Rodolfo não aceitava. Bebia e tomava calmante e endoidava, estava ameaçando elas uns dias, não estava mais dando certo o casamento. Queria matar todos os irmãos dela, os filhos, ele queria fazer uma limpa, amontoar a gente, diz ele, Ele dizia para ela.
Para cometer os crimes, Rodolfo usou este revólver calibre 38. A polícia acredita que o ciúme pode ter sido a causa da tragédia. O caso está sendo estudado e a perícia deve ficar pronta nos próximos dias. Verifica-se que realmente ele estava descendo, que era para vir e provavelmente tentar matar outros da família também, né? Bom, matéria quem fez foi a nossa estimadinha Luana Correia, né? Deu para perceber, uma matéria muito bem feita, de uma tragédia também que poderia ter vitimado muito mais pessoas, né? Porque ele, que, segundo os depoimentos de familiares, ele queria amontoar todo mundo com aquele revólver, e acabou ele também sendo esfacelado por tiros, foi para o hospital, acabou morrendo. Isso também foi um caso de paixão, de amor, de separação, bebia um pouco, tomava uns medicamentos, né, doutor Paulo? Pelo que dá para ver assim, me parece que esse caso é diferente daquele lá de Petrolândia. Nesse caso aqui é um senhor já de 65 anos que na verdade, ele se vê, né? O que ele pensa? Ele pensa que ajudou a construir uma família, né? Na cabeça dele, na concepção dele. Eu não conheço a família. Eu penso Parece que nem era a primeira mulher dele também. Aí, de repente, ele se vê sozinho. E bate a esposa vai deixar dele, uma pessoa com 65 anos, não tem mais para onde ir. Me parece que seria mais ou menos nessas condições. Agora, o próprio enteado, o filho da falecida ali, diz que ele tomava muito calmante, tomava muito remédio. Por aí você já pode ver, Neri, que ele já não está, né, no seu normal. Né? E comete esse tipo de atrocidade. E isso, o que tem que acontecer? O que as famílias têm que passar a cuidar e a perceber? Quando um casal começa a entrar em fase de separação e começam essas ameaças, já tem que se tomar providência imediatamente. Já tem que se procurar os órgãos competentes, no caso o judiciário, a polícia, para relatar o que está acontecendo, para que essas ameaças e esses atos não se concretizem. E pedir essa proteção, mas exigir um exame também, né? Claro, se pode exigir, não sei. Um exame, né? Eu penso que a questão do exame é uma questão primordial. Ora, se vai só tirar ele de casa, tirar a pessoa de casa e dizer, você não pode chegar perto da tua esposa a menos de 50 metros, mas se não tiver um fiscal para ficar fiscalizando e para impedir que ele chegue, ele vai chegar, pois ninguém vai. O papel diz, Neri, o juiz botou no papel que não pode chegar a menos de 50 metros da esposa. Sim, mas tem alguém fiscalizando? Ele vai chegar, vai matar e vai fazer. Certo? Eu penso que, nesses casos, quando o caso verifica-se da periculosidade dos atos praticados, antes que aconteça o pior, que se tome as devidas providências. Ali me parece que a família deixou de tomar as providências, porque segundo o filho, ele já vinha há muito tempo brigando e se desentendendo, e ele já vinha há muito tempo ameaçando a todos, dizendo que ia fazer um monte de gente, que ia amontoar. Ora, eu acho que na época já tinha que ser tomadas as providências. Eu não sei se tomaram ou não, mas me parece que não. A atitude da polícia. A polícia fez o trabalho normal? Era isso que tinha que ser feito? Bom, se o cara está munido também de uma arma... A polícia, a verdade é o seguinte, a pessoa mata a esposa, atira no cunhado, certo? E afronta a polícia. A polícia eu acho que agiu com decência, porque atirou apenas nas pernas dele, me parece. Ou da cintura para baixo, né? Eu acho que agiu correto, usou da força necessária para o cumprimento da lei. E também para se defender. Proteção pessoal. Exatamente. Bom, doutor Paulo, nós vamos ao nosso intervalo, depois nós temos outros assuntos aqui ainda para tratar aquele caso dos binguinhos, que hoje os nossos idosos, os clubes, as entidades filantrópicas faziam aqueles binguinhos no final de semana. E é verdade também que tem outros bingos que a gente sabe que tem que ter cuidado, porque envolve dinheiro, envolve aquela coisa toda. Mas, enfim, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse fechamento que está na lei, segundo os nossos delegados de polícia, doutora Patrícia, é cumprimento da lei. E quando se está na lei, está se cumprindo, eu acho que tem que se ater o que diz a lei. Agora, me parece que o senhor, em off, dizia, eu tenho outro pensamento sobre essa situação. Nós voltamos já com esse caso e outros casos também da nossa criminalidade, vamos dizer assim, do Alto Vale do Itajaí, que já não é mais aquele cantinho do céu como a gente falava aqui muitas vezes, né?